Show da manhã Jovem Pan, diretamente do Five, e encontramos aqui, depois de um painel maravilhoso sobre IA, o nosso querido professor e doutor Celso Camilo, diretamente do Five para Show da Manhã. Como você está vendo um evento que é global, mundial, em Goiânia, com delegações de jovens empreendedores quase de todo o mundo e uma representatividade muito grande. Isso é fruto já desse processo de revolução da tecnologia e inovação? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer imenso estar aqui na Jovem Pan, seja na Jovem Pan Studio, seja na Jovem Pan no Five. É um prazer imenso estar do seu lado aqui, Marcos Vinícius. Sim, com certeza é um processo de globalização com as culturas locais. Assim, a gente vê que o mundo está descobrindo o mundo novamente, né? Saímos de uma questão mais flat, culturalmente falando, e retomamos as questões individuais do mundo. E levar o mundo para conhecer Goiânia é super importante, porque quando você fala, quando você mostra potencial é uma coisa, quando você traz a pessoa para conhecer em loco é outra, né? O remoto foi muito difundido, mas o físico ainda tem um grau de importância muito grande e as pessoas com certeza saem de Goiânia com a impressão melhor do mundo, porque reconhecem a potencial que Goiânia tem, com seus talentos, com a sua riqueza natural, e com toda a estrutura que foi montada em Goiânia já para distribuir e enriquecer esses negócios. Celso Camilo, eu vou trazer uma provocação, porque quando se fala em IA, inovação e tecnologia, as pessoas sempre colocam a barreira do medo em primeiro lugar, porque tudo que é novo provoca um certo tipo de constrangimento ou não conhecimento. Então eu acabei de assistir um painel onde as pessoas estão preocupadas com a qualificação, ocupação, a mobilidade social e ao mesmo tempo regulamentação. Então eu vou trazer uma perspectiva nova que a gente trouxe num programa essa semana no Show da Manhã, que você conhece, que é o tecnofeudalismo. E o tecnofeudalismo traz alguns números assustadores. E eu acredito que depois que você se expôs, o que vai acontecer nos próximos 10 anos, com todo esse processo de inovação e tecnologia, vai ter que criar um novo modelo econômico. Sim. E esse novo modelo econômico já está criado, que é o tecnofeudalismo. Se você pegar hoje as grandes Big Techs, somadas, tem um PIB de 8,7 trilhões, que é maior do que quase todos os países do mundo, com exceção da China e dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, nós estamos dentro de uma sociedade com medo, mas que a cada dia acessa mais, a cada dia tem mais curiosidade. E tudo isso é uma geração de renda. E essa regulamentação financeira não existe no mundo das Big Techs. E, por exemplo, vou trazer aqui para todo mundo entender. Quando você aciona um iFood, é uma praça de alimentação que você tem, que antigamente você só conhecia nos shoppings. Quando você aciona qualquer outra plataforma dessa, como a Amazon, é como se você estivesse num centro comercial em qualquer capital do mundo, só que dentro da sua tecnologia. E isso não traz as experiências e não gera empregabilidade. O tecnofeudalismo já é uma sinalização desse novo modelo econômico? Acho que a gente está caminhando para concentrações ainda maiores de renda com a tecnologia, e isso é uma pauta que tem que ser discutida socialmente no mundo, né? O papel da tecnologia não necessariamente é fazer mal. Aliás, a tecnologia por si só ela não é boa ou ruim. O ruim é o uso da tecnologia, bom é o uso da tecnologia. É claro que quando você usa a tecnologia para que poucos tenham acesso ou para que poucos tenham rendimento a partir dessa tecnologia, isso acaba aumentando o que nós não queremos, que é a má distribuição dessa renda globalmente falando. Então isso tem que ser, de certa forma, ponderado pelos governos, pela própria sociedade civil, para que escolha que caminho quer seguir, né? Isso tende a ficar cada vez mais elitizado, não tenha dúvida. Mas a gente vai dar mais acesso, mas é um acesso, de certa forma, controlado pela tecnologia que eu entrego para essas pessoas que eu estou disponibilizando esse acesso. Então, essa democratização da informação não necessariamente dar poder para esse cidadão. Porque antigamente falava assim, agora que a internet está aí, a informação está democratizada. Todo mundo pode ter acesso à informação. Só que a gente esqueceu de colocar que acesso à informação não é igual a ter conhecimento. Porque as pessoas têm um monte de informação disponível e boa informação disponível, mas está perdendo tempo no TikTok,
está perdendo tempo nas redes sociais, então ela desperdiça tempo com outro tipo de plataforma e tecnologia e não tem de fato o consumo à informação e o conhecimento adequado. Então, dar acesso não significa retenção, aprendizado, e é isso um grande dificultador que a gente tem nesse novo cenário. A gente pode estar dando acesso às pessoas, mas não necessariamente as pessoas estão consumindo e assimilando esse conhecimento. O que vai ter que fazer nesse novo capitalismo, né, nesse novo sistema econômico? A gente vai ter que achar uma forma de colocar esse indivíduo, que não passa a não ser mais produtivo economicamente falando, porque hoje ele faz isso por meio do trabalho. Daqui a pouco, quando o trabalho não é mais necessário, ele deixa de ser produtivo para o sistema econômico. A gente vai ter que colocar uma outra posição para esse indivíduo, que ele vai ter que gerar algum valor para a sociedade e vai ter que ser remunerado a partir desse valor que vai ser gerado. Agora, que sistema é esse? A gente tem um monte de economistas pelo mundo estudando para saber como é que a gente vai reposicionar essa massa de tal forma que ela consiga entregar valor e ao mesmo tempo ser recompensada financeiramente, com as suas necessidades e assim por diante. Passa por uma regulação, mas não só uma regulação de tecnologia, mas uma regulação do sistema econômico e geopolítico também. É muito importante isso, professor Celso Camilo, porque a gente está num ambiente hoje que nós temos um ambiente globalizado na capital do estado, que é o Brasil, que dá certo, que eu sempre bato nessa tecla. Goiás tem números e tem referências hoje semelhantes aos grandes estados brasileiros e até superiores a alguns segmentos. E aí eu pergunto, dentro de uma comunidade internacional como essa que se encontra hoje no FAIV, a população do mundo está aqui, tem delegação do México, Portugal, França, Argentina, da Arábia Saudita, da Índia e países que você tem familiaridade, inclusive. E você acaba de colocar num painel que as pessoas têm que começar a se habituar ou conhecer e se adequar. Primeiro veio a inteligência artificial, nós temos hoje mentes artificiais e vamos ter uma biologia artificial, ou seja, são os humanoides chegando, são referências de avanços dessa revolução tecnológica que não é só inteligência artificial. Como é que a gente pode passar uma mensagem de otimismo para a nossa audiência, para a gente fechar esse bate-papo, já que eu não estou com um avatar, eu estou com não é um humanoide também, é uma mente de verdade, um corpo natural, biológico, natural e não tem nada de artificial, é inteligência pura. Então, como é que é isso? Então, eu acho que a gente vai ter que preparar, sim, e a gente não vai ter tanto tempo para preparar, porque antigamente a gente tinha mudanças tecnológicas, sociais, com uma dilatação de tempo maior. Então passava-se às vezes 1, 2 gerações para grandes mudanças ir acontecendo e isso era suavizado no meio das gerações. A grande questão agora é que a velocidade que está acontecendo e vai cada vez mais acontecer, ela é encurtada, a janela é menor, o que assusta as pessoas, o que às vezes não dá tempo para as pessoas se prepararem, inclusive psicologicamente falando, né? E aí eu tenho relatado várias vezes em todas as falas minhas, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande com a saúde mental das pessoas. O cérebro humano, a biologia humana, ela é igual à do Homens da Caverna. Comparado com a velocidade da tecnologia, a discrepância é gigante. Então, como é que a gente vai adaptar esses diferentes mundos? Um mundo tecnológico que é bastante avançado e evoluído e o mundo biológico que ainda é o dos Homens da Caverna. Então, a gente vai ter que, evidentemente, trazer tecnologia para dentro do indivíduo. Então, o implante de tecnologia é parte desse processo de acelerar a biologia, a evolução biológica. Mas, mais do que isso, nós temos que trazer informação e conhecimento mental, para que as pessoas consigam superar, passar por essas fases de indecisão, de ansiedade, né, de questionamentos. Então, vai ser um processo, infelizmente, dolorido para uma parte da população, mas uma parte importante também ressaltar que tem ganhos, né? Do ponto de vista da saúde, por exemplo, a gente vai ter ganhos inimagináveis, do ponto de vista de cura de doença, de sobrevida, de qualidade de vida, né? A gente vai ter, com certeza, humanos vivendo 100 e tantos anos com muita facilidade. Agora, o que esses humanos vão fazer com esses anos a mais é outra questão. O que psicológico as pessoas vão viver esses anos a mais é outra questão que a gente tem que colocar na mesa e estudar. A gente já tem clareza disso. Quando a gente olha o impacto da tecnologia, redes sociais, internet, IA, nos jovens de hoje, nas gerações de hoje, o nível de ansiedade é altíssimo. O nível de suicídio na infância, na adolescência, no mundo todo já cresce assustadoramente. Então, é claro que a gente tem o negativo, que a gente tem que cuidar, lidar, e tem o positivo.
a quantidade de pessoas que vão viver mais tempo vai ser maior, a qualidade de vida das pessoas mais velhas vão ser maior, senis vão ser maior. Então a gente vai ter que ponderar custos-benefícios e cada vez mais, Marcos Vinícius, ter juízo enquanto sociedade, né? Cada vez mais o processo de ética e moral, ele tem que ser colocado na mesa. Antigamente a gente colocava a disciplina de ética nas escolas, as pessoas ficavam assim, mas para que estudar ética? Para que estudar filosofia? Para que, né? E cada vez mais essas disciplinas, sociologia, vão ser necessárias para a gente adaptar o mundo possível com o que a gente quer. Porque não é mais uma questão só de ser possível, é uma questão de querer. Será que eu quero? Possível é. Mas será que eu quero? De que jeito que eu quero? Isso a sociedade tem que responder. Vai responder por meio de regulações, vai responder por meio de adoção de tecnologia. Então a sociedade vai ter que responder e agora cada vez mais individualizado. Muito bem, você tocou num tema, sua filha está aqui, inclusive, fazendo a cobertura, né? Uma maravilha, uma menina linda de 15 anos. Eu vou te fazer um desafio do que eu ouvi ontem numa palestra de abertura do evento do Antônio Maciel Neto, que é um ex-CEO e que montou uma academia de CEO. Porque geralmente CEO era aquele cara que ia sendo promovido até chegar no topo da empresa. Dentro dessa sua realidade, de uma forma muito objetiva, porque você tem filha nessa idade, eu também tenho, não está na hora da gente começar a pensar numa educação para que essas pessoas, essa futura geração, seja CEO da vida delas? Porque foco, resultado, estudo, para poder se adaptar e acompanhar esse novo momento com ética, mas com compromisso e com propósito, mas preservando qualidade de vida. 2 minutos para a gente fechar. Com certeza, com certeza. Aliás, deixa de ser mais um requisito de sucesso para ser um requisito de sobrevivência. Perfeitamente. Né? Se essa geração não começar a trabalhar essas soft skills, é capaz de sofrer consequências de sobrevivência. Vão ficar sem qualidade de vida, né? Mesmo tendo saúde, mesmo tendo energia, não vão ter psicológico para lidar com o novo mundo. Então, desenvolvimento socioemocional passa a ser uma exigência imediata. As escolas, infelizmente, aí não só no Brasil não, no mundo de forma geral, elas estão nesse processo de adaptação, tá lento. Infelizmente, o sistema educacional é lento para mudar. Mas a gente precisa cada vez mais favorecer o socioemocional. O conteúdo é cada vez mais possível de se obter em várias faixas etárias. Agora, o modelo mental socioemocional é na infância e na adolescência. Se a gente não tiver uma boa base na infância e na adolescência, no socioemocional, dificilmente se recupera isso na fase adulta. Então, acho que essa é a urgência, a gente ter clareza, os educadores terem clareza da importância de trabalhar o socioemocional além do que o próprio cognitivo e o próprio conteúdo. Muito bem, então você aguarde que o Show da Manhã vai fazer um grande desafio. Nós vamos criar dentro da programação da Jovem Pan no Show da Manhã a Academia de CEO para a Sobrevivência Humana, para você já começar a se educar para essa nova temporada da humanidade. Quero agradecer mais uma vez a sua cortesia, a sua gentileza e a sua inteligência, que é humana e não é artificial, para a gente trazer essas informações maravilhosas para o nosso público. Muito obrigado. Prazer é meu, obrigadão, fica à Valeu. disposição. Abraço. Um abraço para todos.